Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou Thiago Viana e nós vamos conversar hoje sobre jejum intermitente, principalmente focado na questão hormonal. Então eu vou trazer para vocês alguns exemplos, experiências próprias minhas com relação ao jejum e eu tenho certeza que vai te surpreender. Se você é aquela pessoa que está buscando melhorar sua saúde, se você é aquela pessoa que está buscando emagrecer, ter qualidade de vida, esse vídeo é feito para você. Então fica comigo, mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo, né? Deixa lá um comentário, fala gostei, deixa um joinha lá no comentário lá para o YouTube entender que o nosso vídeo é um vídeo relevante, né? A gente está trazendo conhecimento para vocês aqui de altíssima qualidade e você pode compartilhar também com outras pessoas, manda esse link no seu grupo de WhatsApp, né? Ajudar familiares, amigos aí, né? A difundir mais conhecimento, tá bom, gente? Então vem comigo porque esse vídeo tá top. Fala uma coisa para mim, você já fez jejum intermitente alguma vez na sua vida? Você já ouviu provavelmente falar de jejum intermitente, né? Tava muito na moda, ainda tá na moda ainda, né? Na hype, né? Então o pessoal fala bastante de jejum intermitente, mas eu quero saber de você. Você já fez o jejum intermitente? Você tem alguma experiência com jejum intermitente? Eu confesso que eu comecei a praticar o jejum intermitente faz mais ou menos aí uns 2, 3 anos, né? E o que acontece durante o jejum, né? Acontece diversas mudanças, nós vamos conversar sobre essas mudanças aqui hoje, mas o que eu quero te passar da minha experiência já, né? Que o jejum ele é uma estratégia sensacional, quer você queira ou não perder peso. Ah, Thiago, mas eu não quero perder peso, eu não vou, se eu fizer jejum eu vou emagrecer. Não, o emagrecimento ele depende muito do déficit calórico, ou seja, se você está comendo menos do que você gasta. Mas se no jejum intermitente você comer a mesma quantidade de calorias, né, que você está gastando, você não vai emagrecer. Fez sentido ou não? Vou dar um exemplo para você. Então você está fazendo o jejum lá, você está fazendo o jejum, você come das 8 da manhã às 4 da tarde. É a sua janela de alimentação, das 8 da manhã às 16 horas. 8 horas de jejum. E aí, a partir das 16 até as 8 horas da manhã do outro dia, você não come mais. Ou seja, é uma estratégia, é um tipo de jejum intermitente. Só que, nesse período de janela de alimentação, se você comer a mesma quantidade de calorias que você gasta, você não vai perder peso. Se você comer menos do que você gasta, você vai emagrecer. Então, o jejum intermitente, ele é uma estratégia aonde você também pode fazer, não pensando apenas em emagrecer, mas você melhorar a sua saúde. Porque o jejum, ele leva a diversas alterações metabólicas. Quais delas, Thiago? Vou trazer as principais aqui para vocês. A primeira alteração que o jejum intermitente leva se chama autofagia. Ô louco, Thiago, o que é essa palavra? Me perdi. Eu já vou explicar o que é. Mas a autofagia, ela inclusive, ela foi o que levou a um cientista a levar o Prêmio Nobel de Medicina. A autofagia é a renovação celular. Imagina que aquelas suas células doentes, aquelas suas células que já estão velhinhas, que estão circulando, quando você está no jejum intermitente, aumenta a autofagia, aumenta a renovação celular, ou seja, o seu corpo ele começa a tirar essas células que estão velhinhas ou que estão alteradas, né, que estão disfuncionais, que estão com problemas, ou seja, ele renova as suas células. Então, isso por si só já é algo interessantíssimo em relação ao jejum intermitente, né? Tanto é que tem diversos estudos que mostram, né, uma correlação do jejum com o aumento da longevidade. Imagina, você tirar todo aquele lixo, né, fazer um detox dentro de você. Você acha que isso não vai ser bom para a sua saúde? Então esse é um dos principais pontos aí, né, das pessoas que indicam e que falam sobre o jejum intermitente, né? Outro aspecto importante do jejum, ele diminui a inflamação, reduz a inflamação, né? Outro aspecto importante do jejum intermitente, ele melhora a sua sensibilidade à insulina, né? Então o seu corpo ele retira açúcar do sangue com maior facilidade do que se você não tivesse fazendo o jejum intermitente. Além de diminuir
A inflamação, como eu já comentei, diminuir estresse oxidativo, né, que é aquele estresse que altera, né, a qualidade das nossas células, né? Então, o jejum intermitente, ele tem diversos benefícios e tem mais alguns que eu vou trazer aqui para vocês, mas o que eu queria trazer? Eu queria trazer a minha experiência pessoal também nesse vídeo. Então, eu já disse que eu comecei a fazer jejum de um tempo para cá, e o que eu sinto quando eu estou fazendo jejum, né? Eu sinto uma melhora principalmente da questão mental, né? Eu me sinto mais ativo, isso melhora a minha concentração, melhora a minha questão da disposição, da minha energia. Eu não tenho aqueles momentos onde eu fico mais cansado, sonolento com sono. E aí você pode até falar assim para mim, Thiago, mas eu já tentei fazer jejum, eu não consigo ficar mais de 3 horas sem comer, né? Se eu fico irritada, eu fico nervosa, eu fico ansiosa, eu quero bater em um. Então, o que acontece? Tudo tem que ser feito de forma gradual. Você não vai fazer um jejum, por exemplo, né, onde você vai ter uma janela de alimentação de 6 horas e 18 horas de jejum sem comer, né, da noite para o dia. Então, é algo que tem que ser feito aos poucos. Então, vou dar aqui um exemplo, por exemplo. Eu janto todo dia 9 horas da noite, e aí no outro dia eu como 8 horas da manhã. Faz um mês um teste de você jantar às 8 horas da noite, 1 hora menos, e você volta a comer 8 horas da manhã. Se você achar interessante, achou legal, no próximo mês, tenta baixar mais 1 hora. Tenta jantar, se possível, né, na medida do possível da sua rotina, 7 horas da noite, e aí no outro dia você vai comer 8 horas da manhã. Você vai começar a perceber que quanto maior o tempo que você faz entre a última refeição e a primeira refeição do dia, mais você vai se sentir bem durante o dia. E além disso, os estudos mostram que quanto maior esse tempo da última refeição para a primeira refeição do dia, menor o risco de doenças cardiovasculares, ou seja, infarto, AVC. Olha que interessante o jejum melhorando na qualidade da sua saúde. Então, como eu disse, durante o jejum, o que nós temos, né? Perfeito. Se você não está se alimentando, é como se o seu corpo mudasse o alimento externo pelo alimento interno. Então ele vai em busca o quê? Principalmente de gordura. Então aumenta, né, a queima de gordura. A inflamação reduz, né? A autofagia, lembra? A renovação celular é ativada. Olha que interessante, gente. A grelina, que é o hormônio da fome, que a gente já comentou em vídeos anteriores, à medida que você vai ficando mais tempo em jejum, ela vai diminuindo. Ou seja, a grelina, ela é o hormônio da fome e ela vem em picos. E geralmente esses picos estão relacionados aos nossos hábitos. Então, se você é uma pessoa que toma café da manhã, que almoça e que janta, a grelina ela vai dar 3 picos durante o dia, porque ela está relacionada com os nossos hábitos. Mas são picos rápidos, são picos ali de 10, 15 minutos. E quando elas passam, a sua fome diminui. Então, se você tem um controle, uma disciplina de se manter no jejum nesse período que a grelina ainda está alta e você está com fome, sabe o que acontece? No próximo pico dela, ela vai dar um pico menor. Então vai ser menor do que o anterior, ou seja, você vai sentir mais fome. E se você permanece de jejum nesse próximo pico, o que vai acontecer com o próximo pico da grelina? Vai ser menor ainda. Ou seja, o mais difícil é o começo. Tanto é que quando a gente faz jejuns mais prolongados, que não é o tema desse vídeo, né? Mas jejuns, por exemplo, de 3 dias, ô louco, Thiago, dá para fazer um jejum de 3 dias? Dá, com acompanhamento, né? Avaliando a questão da sua saúde, se não tiver contraindicações, né? E fazendo as reposições, as suplementações adequadas, dá para fazer. Mas aí o que acontece? O primeiro dia, geralmente é o pior, é onde o pico da grelina, do hormônio da fome, está mais alto. No segundo dia, já cai. No terceiro dia, cai mais ainda. Ou seja, a sua fome vai diminuindo. Olha que interessante, gente, isso. Tá fazendo sentido, gente? Se não estiver fazendo sentido, para o vídeo agora, vai lá nos comentários e faz a pergunta. Fala que você não está entendendo, que eu vou responder você. Então, gente, o que eu quero que vocês guardem desse vídeo? Eu quero que vocês guardem a seguinte relação.
O jejum intermitente influencia na nossa regulação hormonal. Quando nós estamos de jejum, os nossos níveis de glicogênio diminuem. O que é isso, Thiago? Pelo amor de Deus, agora complicou. Vou explicar para vocês. Quando você come carboidrato, ou seja, pão, né, massas em geral, o que acontece? O seu corpo ele gosta de usar a glicose como fonte de energia. E essa glicose, quando você come, ela é armazenada principalmente em dois lugares, no músculo e no nosso fígado. Perfeito até aqui? Beleza. Quando você entra no modo de jejum, o glicogênio, que é a forma como o seu corpo armazena a glicose no músculo e no fígado, ele cai rapidamente. O fígado ainda demora alguns dias, algumas horas para cair. Mas quando vai caindo a glicose, o seu corpo ele vai mudando a fonte que ele busca para produzir energia. Ele deixa de buscar no glicogênio, que vem lá do carboidrato que você comeu, e passa a buscar a gordura, que é o que a gente tem, que são as nossas reservas de energia. E aí, quando ele começa a buscar a gordura, olha que interessante. Quando o nosso corpo queima gordura, o resultado da queima da gordura é diferente do resultado da queima do glicogênio. Quando você usa o glicogênio para fornecer energia para o nosso corpo, o resultado, as substâncias produzidas, elas são pró-inflamatórias. Quando você usa a gordura, são substâncias anti-inflamatórias, que são os corpos cetônicos. Ô louco, Thiago, agora complicou. Lembra da dieta cetogênica que o pessoal fala? Estava muito na moda fazer dieta cetogênica, ou seja, uma dieta onde você come pouco carboidrato ou praticamente não come carboidrato. Você come só proteínas e gorduras. Quando você não come carboidrato, você não faz as reservas de carboidrato no seu corpo. E aí o seu corpo tem que queimar gordura, tem que vai atrás de gordura. Essa é a dieta cetogênica, porque quando você usa a gordura para produzir energia, você produz os corpos cetônicos. E aí os corpos cetônicos, por isso dieta cetogênica. E esses corpos cetônicos, quando o seu corpo usa ele para produzir energia, eles produzem substâncias anti-inflamatórias. E eles produzem substâncias que lá no seu cérebro melhoram a sua cognição, ou seja, melhora a sua capacidade de decisão, melhora o seu foco, melhora a sua disposição, melhora a sua concentração, sua memória, ou seja, quando o indivíduo está no jejum, é como se ele se sentisse mais inteligente. Olha isso, gente. Se vocês forem atrás da literatura, vocês vão descobrir que muitas pessoas escreveram livros, tiveram ideias, né, criatividade, né, melhor até a criatividade, fazendo jejum, durante o jejum. É como se você tivesse uma clareza mental melhor durante o jejum, tá? Então, isso daí são benefícios aonde você vai adquirindo ao longo do tempo, porque o jejum, ele não é apenas uma dieta, ele é um estilo de vida, e você tem que ir aos pouquinhos, porque se você faz de forma muito forte, muito brutal, aí sim você vai sentir todos aqueles sintomas que eu comentei no começo do vídeo, de dor de cabeça, irritabilidade, mas é possível, basta você querer. Então, quando eu estou trazendo aqui no vídeo, né, os benefícios do jejum intermitente, é para te mostrar que às vezes existe uma estratégia que pode te ajudar. Tiago, eu quero melhorar minha disposição. O jejum é interessante? Muito. Tiago, eu quero melhorar minha memória, minha concentração. O jejum é interessante? Muito. Tiago, eu quero emagrecer. O jejum é uma estratégia interessante? Demais. Olha só que legal, gente. Quando você está fazendo o jejum intermitente, isso regula o seu nível de grelina. Ou seja, a sua fome ela passa a ser mais previsível. Olha que interessante isso, ou seja, você começa a ter mais controle da sua fome. A sua leptina, que é o hormônio da saciedade, ela melhora e você tem menos compulsão. Às vezes você tem mais compulsão porque você não tem saciedade. Olha isso, gente, que coisa importante. É aquilo que eu sempre digo, conhecimento,
evita sofrimento. No jejum intermitente, feito de corretamente, o cortisol, o hormônio do estresse, estabiliza. A gente já viu em vídeos anteriores que o cortisol alto aumenta o risco de você acumular gordura na barriga. A serotonina aumenta no jejum, ou seja, você tem menos ansiedade. A inflamação reduz no jejum, o metabolismo fica mais eficiente. Ou seja, olha o tanto de benefício que o jejum intermitente pode trazer para a sua vida, feito de forma correta e com acompanhamento médico. Então, Thiago, mas quem que se beneficia mais do jejum intermitente? Vou trazer aqui alguns tipos, né? Todo mundo se beneficia de forma geral, mas existem alguns tipos que se beneficiam mais, né? Então, por exemplo, pacientes com resistência insulínica, pré-diabéticos, obesos, pacientes que têm uma produção alta de insulina, pacientes que têm compulsão alimentar, aquela pessoa que sente fome toda hora, essa pessoa é uma pessoa interessante para você trabalhar uma estratégia de jejum intermitente, aquele paciente que vive beliscando, toda hora está comendo alguma coisa. Então, se você está dentro desse grupo de pacientes que eu falei agora, o jejum intermitente pode ser uma estratégia interessante para você. E quem não deve fazer esse tipo de jejum? Né? Existem pacientes que existem contraindicações. Então, por exemplo, gestante, uma pessoa que está grávida, você não vai indicar ela a fazer. Você pode... Existem pessoas que fazem, mas aí tem que ser com um acompanhamento médico muito próximo, médico e com nutricionista. Tem que dar atenção, mulheres que estão amamentando, né? Tem que ter uma atenção especial. Diabéticos, principalmente diabéticos tipo 1 que usam insulina. Pessoa que tem transtorno, histórico de transtorno alimentar, né? Então, por exemplo, bulimia, anorexia. Pessoas que usam medicações hipoglicemiantes, e a principal delas é a insulina. Quem tem doenças específicas metabólicas, doenças que não estão controladas, esse tipo de pessoa tem que ter uma atenção especial, né? E algumas a gente até não indica fazer o jejum intermitente. Aí depende de uma avaliação médica mais específica, né, para o seu caso. Como que você faz? Me traga dicas práticas de como a gente começar o jejum intermitente, né? Para assim que acabar o vídeo eu já ter um conhecimento básico do assunto. Volto sempre a dizer, sempre deve ser feito com acompanhamento médico. Mas olha, uma dica eu já falei, começar a jantar mais cedo. Outra dica eu já comentei durante o vídeo, não comer tanto, fazer refeições mais leves antes de dormir. Beber bastante água, né? O melhor jejum que existe é aquele que você não pula o café da manhã. Não adianta você falar assim para mim, Thiago, o café da manhã eu tô tranquilo, eu vou ter fome lá só pro meio-dia, 2 horas da tarde. Por quê? Porque talvez você está comendo muito na janta, se alimentando demais à noite, que é o pior horário, em teoria, metabolicamente para você fazer sua refeição. Então o ideal no jejum é você tomar o café, você almoçar, fazer a sua janta cedo e depois entrar no jejum. Tentar evitar açúcar durante o período da janela, onde você vai ter a janela de alimentação. Lembrar de treinar, é muito importante você treinar para você ter energia. Ô louco, Thiago, mas se eu tiver de jejum eu não vou ficar mais cansado? Não. Você vai ter energia, só que muito dessa energia você vai ter por causa do treino, né? Então o treino ele vai manter o seu corpo mais ativo. Você já parou para pensar que quando você dorme, parece que quando você descansa, mais você quer descansar? Quanto você dorme, mais você quer dormir? Então o treino ele vai te ajudar a ter mais energia, né? E evitar, né, grandes refeições durante o período que na janela que você não está de jejum, tá? Porque isso daí também pode não fazer bem aí para a sua saúde. Enfim, gente, jejum não é apenas sobre deixar de comer. Eu vou parar de comer, eu estou fazendo jejum. Não, o jejum ele vai muito além disso. Nesse vídeo nós focamos principalmente a questão do jejum com a parte hormonal, a insulina, né, melhorando a sensibilidade à insulina, diminuindo a grelina, que é o hormônio da fome, aumento da leptina, que é o hormônio da saciedade. Tá? Por quê? Porque emagrecer, ele deixa de ser um sofrimento quando você tem todo esse conhecimento. E o jejum é sim um grande aliado no nosso processo de emagrecimento. Em próximos vídeos, né, e em vídeos anteriores, a gente comentou sobre os tipos de jejum, os horários, né, o jejum intermitente, jejum em dias alternados.
paciente come num dia, no outro dia faz jejum, mas o foco desse vídeo principal que eu queria trazer para vocês é com relação hormonal. Fez sentido? Então guarde esse conhecimento para vocês, porque eu tenho certeza que se você pôr em prática tudo que a gente conversou aqui nesse vídeo, você vai ter uma melhora absurda da sua saúde, tá bom? Te espero no próximo vídeo.